Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos preparando a Escritura em 1 Coríntios 15, verso 45. Primeiros Coríntios 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrenos, e qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Grande Criador, te louvamos, Senhor, por esta oportunidade de estar unidos e ouvindo a sua palavra. Reconhecemos quando o Senhor fala. Cada palavra que o Senhor fala, muitas vezes o Senhor fala através de quem nós não estamos muito interessados em ouvir. Mas o Senhor fala. Porque o Senhor está falando para um grupo eleito. E não está importando com quem não importa com a palavra. Por isso o Senhor continua falando conosco, ajudando cada um de nós enquanto meditamos nesta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, muito obrigado. Bom, vamos falar um pouco sobre a divindade corporizada. É bom nós crermos em um Deus, e muitas vezes é um Deus apenas no céu. Mas eu quero falar de um Deus corpo. Um Deus que está corporizado. E ele não apenas corporizou lá atrás, que todo mundo gosta, todo mundo crê. Ele está também corporizado hoje. A gente anda com ele e você tem que ver, não é especialidade de um homem. É de Deus. É Deus fazendo isso por cada um de nós. E a gente tendo condições de poder ver estas coisas. Ver a divindade num corpo. A divindade corporizada. Deveríamos temer muito mais. E muito mais deveríamos dar exemplo se nós cremos que a divindade está em nós. Como agiria a divindade em meus passos? Como olharia a divindade em meus olhos? Como falaria a divindade em meus lábios? Então aí tem que te dar um pouquinho de temor. Porque só vai para o céu quem é divindade. Como que eu vou querer ir para o céu se eu sou só humano? Eu tenho que ter a divindade no corpo para eu ir no rapto. Sem isto não podemos ser raptados. Então é Deus
descendo e repartindo outra vez no corpo, o corpo dele, que é a sua igreja. Não vamos primar um homem, mas um corpo. Na verdade, sempre Deus faz num homem para depois fazer num corpo. Ele fez em Cristo para depois fazer na igreja. Ele fez em Brana para depois fazer em nós. Ele faz também no quíntuplo de Efésios 4:11 para fazer na igreja outra vez. Ele tem que usar o ministério. Deus sempre age assim. Ele tem que trabalhar assim. Nós é que deveríamos encarar isso com mais sinceridade. Porque Deus precisa de homem para Deus ser pastor. Deus precisa de homem para ser profeta. Deus precisa de homem para ele ser apóstolo. Deus precisa de homem para ele ser mestre. Ele é quem é apóstolo no apóstolo. É Deus que é profeta no profeta. Mas ele precisa de um homem. O diabo, para fazer o que tem que fazer, precisa de um corpo. E Deus também precisa de um corpo. E se nós já demos o corpo muito para o diabo, por que não dá agora para Deus? A libertação que o Espírito Santo trouxe a nós, dá agora para podermos dar nosso corpo a Deus, para que Ele possa fazer o que Ele quiser. Na expressão de William Branham, Ele não tem outras mãos senão as minhas e as suas. Talvez você não entenda isso, porque é difícil. Ele não tem outras mãos senão as minhas e as suas. Ele podia falar, ele tem as mãos de Jesus Cristo. Mas ele diz, ele não tem outras mãos senão as minhas e as suas. Outros lábios senão os meus e os seus. Então ele continua ainda sendo o Deus que quer se corporizar. Não é ficar sozinho. Ele quer um corpo. Ele quer alguém. Quando você dá o corpo para o diabo fica satisfeitíssimo. Porque ele precisa de um corpo. O diabo precisa de um corpo, que é um corpo feminino, para ele cortar o cabelo. O diabo precisa de um corpo feminino para ele usar uma calça esporte. O diabo precisa de um corpo feminino para aparecer e atacar os homens. Ele precisa de um corpo. Se você deu o corpo para ele, por que não dá para Deus? Porque Deus também precisa de um corpo agora. Um corpo feminino. Para poder mostrar para os outros a obediência dele, da palavra, que você é sujeita à sua palavra. E você não é mais uma mulher imoral. E que agora o seu corpo é dele. O nosso corpo é dele. Deus já exigiu do irmão Branham, desde pequeno, nunca fumes, nem bebas, nem desonra o teu corpo, porque quando fores mais velho, eu vou te usar. É interessante isso. Deus preparando, desde pequeno, eu vou te usar mais velho. Quer dizer, não é esse negócio, eu vou pecar quando eu for mais velho, então eu vou fazer a vontade de Deus. Não. Para William Branham dizer, você nunca fumes, nem bebas, nem adultério. Isso é desonrar o corpo. Porque eu vou te usar quando fores mais velho. Deus não falou, eu vou te usar quando for rapazinho. Quando fores mais velho. Então, desde quando nasceu, entendeu por gente, ele tinha que se resguardar, porque Deus ainda ia usá-lo. Podia parar com 20 anos, 30 anos. Será que ele já me usou? 40 anos, 50 anos. Será que já me usou? Mas ele tinha isso nele. Até com 52, 53 anos, ainda esperando Deus usá-lo. Oh, mas já tinha feito tanta coisa. Mas o que tinha feito ainda não era o que Deus tinha dado a ele por promessa.
Nunca fumes, nem beba, nem desonra o teu corpo, porque eu vou te usar quando fores mais velho. Foi com 50, me parece 53, 52 para 53, aí que Deus o usou. Esse tempo todo, mas ele foi usado por Deus, mas não era aquilo que Deus tinha falado. É como Deus usou William Branham, mas não era aquilo que Deus tinha falado, que ia, através de Apocalipse 10, 7, abrir tudo. Não tinha aberto até 63. E ele já era profeta, ele já era um homem de Deus, só que Deus não tinha feito aquilo ainda. Mas aí ele fez. Mas é o tempo que você tem que estar resguardando. Agora pergunta um para o outro. Vamos perguntar nós um para o outro. Quanto tempo eu tenho estado resguardado, sem fumar, sem beber, sem adulterar? Você pode viver com a sua mulher normalmente, ter 50 filhos, mas o dia que você tocar numa outra mulher, que você desejar uma outra, você já adulterou. E tem que se pensar nisso. Eu vou te usar quando fores mais velho. Isso daqui eu estou te falando só para nós preparar daqui para frente. Se daqui para trás você já fez muita coisa errada, então prepare daqui para frente. Escuta ele falar, eu quero te usar. Mas aí você pensa, o senhor vai me usar para ser um evangelista famoso? Não um tapete. Isso não, Eu quero ser um pregador. Eu quero ser famoso. Eu vou te usar. William Branham, sim. Agora você, fica esperando. Eu vou esperar Deus me usar em grandes coisas para que eu tenha um nome e que os outros dizem, fulano é uma bênção. Ele prega como um anjo. Não espere. Se satisfaça como Deus te usando para obedecer a sua palavra. Eu vou te usar, porque você faz parte do meu corpo, então eu vou te usar. Você é um dedinho, eu vou te usar. Você é um fio de cabelo, eu vou te usar. Não é querer que Deus venha nos usar em coisa de destaque. Nós temos que ser usados, talvez para os outros esfregar o pé. Nós temos que ser usados para os outros tirar a sujeira deles. Mas pelo menos nós servimos. Mas ninguém quer isso. Ninguém quer ser usado para trabalhar limpando banheiro na igreja. Tem hora que eles não querem ser usados nem para ser diácono. Eles querem ser usados, mas eu quero estar ao seu lado. Não, eu vou te usar primeiro no banheiro, não sei quantos anos. Para lavar banheiro, limpar banheiro, colocar papel. O dia que alguém for no banheiro e não tiver papel, você não está bem. Falhou. Vai lá no banheiro, está tudo molhado, mas você não enxugou isso aqui ainda. Você não fez nada. Vou te usar. Agora, isso daí, a maioria de nós não gostamos, não. Eu quero que o senhor me use uma coisa de destaque. Eu não posso te usar numa coisa de destaque antes que você saiba limpar banheiro. Antes que você seja um carpete. Ou um tapete. Antes que alguém esfregue o pé em você até eles se limparem. E você tem coragem, depois, de lavar sua sujeira. A sujeira que os outros deixaram em você. Agora você foi posto para aquilo. Você nasceu para aquilo. Tem gente que nasce para pastor. Mas tem gente que não nasce. Tem gente que nasce para evangelista. Tem um fogo queimando lá dentro. Mas o evangelista, que o fogo está queimando para ficar no púlpito do pastor, ele não está queimando, está errado. Se o fogo estiver queimando, vai lá na praça e diga, está pegando fogo.
Eu vim falar para vocês, porque eu não aguento ficar lá em casa parado. Eu já tentei pregar para as paredes, mas agora o negócio tem que falar para a gente. Vocês me aguentam? Não, eu quero ser evangelista, mas ao seu lado. Quer ser evangelista, mas no povo. Então você vai evangelizar um povo que está sendo pastoreado, você ainda vai evangelizar esse povo? Sai daí! Vai pregar lá fora, vai evangelizar lá fora. E uma hora eu quero um título de pastor, se eu não tenho nem para evangelista. Se você usa Jesus, ele foi tudo. Diácono, pegou a zorrague, desceu a zorrague nos pregadores, limpou a casa de Deus. Brana disse que ele foi tudo. Jesus foi e Brana também foi tudo. Quando não tem gente para aquilo, quando eu comecei o ministério, eu fui tudo também. Tinha que fazer tudo, todo o trabalho. E não tem mais ninguém perto de você para fazer aquilo. É você que tem que se virar. Então, Deus tem dado algo para nós temos que ser agradecidos. Uma posição que nós temos é de ouvir. Mas muitas vezes nós não temos capacidade de ouvir e crer. Nós só ouvimos, saiu. Agora só daqui 2 meses para me ouvir, saiu outra vez. Nunca ouve entra, nunca ouve age, nunca ouve crê. Eu tenho tanta coisa aqui para ler que eu começo a falar. Pregador, na verdade tem tudo isso. Agora eu quero ser uma divindade, eu nem sabia que eu podia ser divindade. E agora eu posso ser uma divindade. Oh, que Deus maravilhoso, é um marido. Qual mulher que não quer um marido Deus? Mas do outro lado, o marido olha, qual marido que não quer uma mulher Deus? Não, mas na mulher, Deus está nela sim. Quando ela obedece a palavra, quando ela vive só para o seu marido, ela é como uma virgem para ele. Já teve 20 filhos. Ela é como uma virgem, porque ela nunca foi tocada por mais ninguém. Ela é como uma virgem para ele. O que você tem feito que pode agradar a Deus, que pode estar naquele posto de dever e reconhecer o que você é. Tem hora que o marido tem que pegar o zorrague, tem que limpar a igreja, limpar o lar. Mas você não pode limpar o lar antes de pegar o azorrague e limpar você. Não se pode bater nos outros sem que primeiro bate em si. O pregador é como o galo, que antes de cantar bate nele primeiro. O problema nosso é que nós só cantamos, mas não batemos em nós. Só fica assim, parecendo um urubu. Não bate em si mesmo. A pregação primeiro tem que ser pregada para mim. Depois que eu ouvir aquilo, agora, aí eu vou pregar para os outros. Eu posso falar para os outros que aquilo é bom. Aquilo tem causado um efeito na minha vida. Mas se não causa efeito na minha vida, o que eu quero dar para os outros? O que você quer pregar para os outros se a mensagem ainda nem mudar você, te mudou? Para que pregar para os larga de mão? É isso que o irmão Brando diz, parem de pregar. Porque não mudou nem você. Antes de mudar o pregador, não tente o pregador mudar o povo. A hora que você é mudado, aí você chega, fala, tudo bem. Você fala, aquilo vai ter efeito. A mensagem de Moisés não surtiu efeito no povo porque não havia fé no povo para crer naquela mensagem. E muitas vezes não há fé para crer naquilo que Brana pregou, no que ele disse que já foi revelado. Se há fé, você agarra naquilo e ninguém te move mais. Ninguém te move. Essa mensagem eu tenho dito, tem hora que ela não vem para um crente muito sincero. E o crente muito sincero, ele não sai da igreja. Se ele é católico, ele morre católico. Ele é protestante, ele morre protestante. Ele é assembleano, você olha na cara dele, é assembleano. É congregacional, ele morre lá. Sincero, abençoado.
Mas a mensagem sempre procurou umas rebarbas. Um tipo de gente que todo mundo dizia, você não para em lugar nenhum, rapaz. Você não vale nada. Quanto tempo você ficou na igreja do fulano? Eu não aguentei escutar muito tempo, não. Fui embora. Aquilo nunca pode te mudar. E você está à procura. Procura aqui, procura ali, insatisfeito e procurando. Agora, tem que haver uma coisa que possa responder o clamor do fundo que está em você. Você vai ter que encontrar um lugar. O dia que você encontrar aquele lugar, aquele fundo que responde o seu fundo, você para. Se a terceira etapa ainda não respondeu o seu fundo, só a tribulação. Porque não tem mais. Não tem mais. Eu estou esperando uma revelação. Não tem mais revelação. Eu estou esperando um grande pregador vir fazer algo. Não tem mais. A questão que não é o grande pregador, é você ser pequeno, é você diminuir, é você se humilhar, é você admitir que o que Deus já fez está feito. É só você dizer, pai, eu creio. Eu até não entendo muito não, porque o duro nosso é entender muito. Quando começa a entender, começa a dar problema para os outros. É só começar a entender, aí pronto, acabou. Aí abutou o paletó. Quer entender demais. Aí eu sei tudo isso aí, é um grande, rejeita os outros. Então você não está bem com Deus. Eu não estou bem com Deus. Quando você se torna humilde, que Deus abençoe você, sempre vai ser humilde. Porque Deus está ali para te ajudar para ser humilde. Mas não é só ser humilde, tem que ter caráter. Tem que agir direito. Tem que falar como Deus. É uma divindade corporizada. Ninguém vê. E Ele está ali. Ninguém vê Deus. Eu vi Deus, não. Eu vi um homem lá esquisito. Eu vi um João Batista esquisito. E Deus estava escondido naquela esquisitice. O homem não come igual aos outros. Não tem roupa igual aos outros. Tudo diferente. Ele não prega. Eu escutei muitas terceiras etapas aí, mas tem um homem que não prega a terceira etapa igual aos outros. Já escutei pregador do Canadá, mas tem um aí no Brasil que não prega igual os do Canadá. É só coisa diferente. Você quer que pregue igual eles? Para quê? Chega a eles. As pessoas deveriam ver, prega o que Brana pregou. Não tem que fazer mais nada. Entrega só o que o William Brana entregou. O que prepara essa noiva para arrebatamento não é uma mensagem florida por mim. É uma mensagem que Brana pregou com a maior simplicidade. E que não podia dizer que ele era uma divindade corporizada. Falou, mas os outros nem percebeu. Eu creio que depois o irmão Brana pegava ele falando nas fitas, o que eu falei? Mas é isso mesmo que vai fazer. Posso fazer mais nada. Falar que lá, na casa de Abraão, chegou 3, e um era o Senhor. Quando ele passa a saber o que ele falou, se eu falei que é 3, um é o Senhor, e eu disse quem eram os 2. Então quem era o Elohim? Se ele disse que Billy Graham era um anjo, ora Roberts era o outro, e ele nunca disse quem era o Elohim. O eleito é quem vai lá e vê a divindade corporizada. Era muito simples, na casa de Abraão, muito simples. Sara não dava problema para Abraão, não. Se vocês notam, Deus, Elohim, estava conversando com Abraão e Sara estava lá dentro da tenda. Seu lugar é fazer chá, fazer café. Muitas vezes fica assim, ó. E não é fácil, é o que você não entende. Você vai ser pai, Abraão. A Sara tinha que ir. Uma velha, já não tinha nada.
O Abraão, velho, e Deus falou, ela escutou alguma coisa lá atrás, dentro da tenda. Tem hora que Deus está do lado de fora e a mulher está lá dentro da tenda, mas ela está de ouvido em pé. Eu que falou? Bom, capacidade eu não tenho, não. Ele falou. A hora que eles foram embora, eu vou ver com o meu senhor. Se ele crê nisso mesmo. Se ele acha que isso vai acontecer. E Abraão ficou firme até aquilo acontecer. Tem coisa que você fica esperando o arrebatamento, diz, mas passou esses anos tudo. É porque fomos ensinados o arrebatamento de um jeito e era do outro. Fomos ensinados a vinda de Jesus como rapto. E a vinda de Jesus Cristo era se corporizando outra vez. Num homem. E o próprio Mombrana vem e diz, se ele vier, Jesus vier, se ele aparecer aqui com as mãos furadas, eu não o aceitarei, não o receberei. Tem muita gente que está aí dentro da mensagem, esperando Jesus. Oh, irmãos, um dia vocês vão ver, Jesus vai vir aqui com as mãos furadas, e o povo, glória, delira. O eleito tem que acompanhar o que o William Branham falou. O William Branham diz, eu não o aceitarei. Se ele não aceita, eu também não, porque eu faço parte dele. Eu faço parte do 7º anjo. Eu creio no que ele pregou. Então tem coisas que você ouve, elas são pesadas demais, mas são verdade. A divindade corporizada. Você diz, mas na leitura, a divindade corporizada, eu quero falar também do Adão, do primeiro, quero falar do segundo, e eu quero falar até do terceiro. Porque se há uma Eva, o que me veio aqui foi, se há uma Eva, tem que ter um Adão. Houve uma Eva lá no início, é porque tinha um Adão. E a Eva saiu do Adão. Houve outra Eva nos dias de Jesus, porque ele era o segundo Adão. E saiu uma Eva dele. E agora? Agora o William Branham não diz que há um Adão, ele diz há uma Eva. Uma Eva nos últimos dias. Mas não pode haver uma Eva sem haver um Adão. Porque se tem esta Eva do último dia, antes dessa Eva, tem que ter um Adão, que eu e você, como Eva, somos só a costelinha dele. Mas tem hora que é uma costelinha que dói, que dá problema. Uma costelinha que atrapalha a brana, atrapalha o ministério, atrapalha a mensagem. Tem hora que a mulher é só uma costelinha do marido. Ô, costelinha, fere para todo lado. Ela é para ser uma adjutora, a Bíblia diz que é só uma costela. É uma costelinha para ser uma adjutora. A igreja é para ser uma adjutora só de Jesus aqui embaixo. Se há a última Eva, tem que ter aqui um último Adão. Porque essa Eva tem que ter saído dele. Porque aqui saiu de Cristo no Calvário, ela caiu em Nicéia. O irmão Branham pregou isso. Ele diz, mas haverá uma Eva no último dia, que ela não fará como aquela Eva. Ela crerá naquilo que aquela Eva rejeitou. Ela aceitará aquilo que aquela Eva rejeitou. Ela rejeitou a palavra. E essa daqui crerá na palavra. Mas ela tem que ter saído de algo. Não quero entrar muito nisso, porque você entra em casamento. É difícil, né? E as coitadas irmãs, oh, só nós. Fala bem de nós. Elas fazem um almoço daqui, ó. Né? Quando o marido compra o café bom também, elas fazem daqui. Mas se não compra o café bom, tem que sair o café. Mas o trabalho delas é legítimo ali. É a posição delas. Aquilo ali é uma bênção. Ela é uma adjutora.
Como que está servindo? Talvez se a vida fosse só aquilo, só aqueles dias de festa, de servir. Esses dias nós estamos no céu. O pastor precisava vir aqui todo dia. Vocês iam encher também. Muito trabalho. Mas deixa eu voltar aqui. Deus e seu profeta. Isso é a mensagem do irmão Brana. Deus e seu profeta. Eu estou falando também sobre isso para mostrar que não é o filho e seu profeta. É Deus e seu profeta. Porque tem a doutrina do irmão Liveio, que é Deus e seu filho. Mas eu vou mostrar onde o irmão Brana mostra que é Deus e seu profeta. Mas espera lá, quem é? Porque se tem um Deus, não pode ter mais do que um. É um só. 350, Cristo é o mistério de Deus revelado, tradução da voz de Deus. Jesus caminhou diretamente para dentro da água, até João. Aqueles dois olhos de João se encontraram com aqueles dois olhos de Jesus. Eles eram primos em segundo grau, pela carne. Maria e Isabel eram primas em primeiro grau. Seus olhos se encontraram uns com os outros, os olhos de Jesus e os olhos do profeta João. Ali estava Deus e seu profeta. Só para ver aqui, ali estava Deus, os olhos de Deus, Jesus, Deus e seu profeta. A divindade estava corporizada. A divindade estava num homem. Porque as pessoas não conseguem ver esta divindade num homem, porque precisa de uma revelação. A coisa tem que ser revelada. O parágrafo 366. Irmão Brana diz, receba a revelação, irmão. Esta geração, rejeitando a revelação de Deus. Essa geração não está rejeitando até o batismo em nome de Jesus Cristo. Que não tem nada a ver mais com pentecostais, batista, metodista. Não, esta geração dos dias de William Brana, o que está rejeitando? A revelação. Não estão rejeitando batismo em nome de Jesus Cristo, porque está em Atos 2,38. Está claro na Bíblia. Você, diz irmão Brana, você não precisa de uma revelação para crer no batismo em nome de Jesus Cristo. Não precisa de revelação. Está escrito. O que você quer mais? Você não precisa de uma revelação para crer em Malaquias 4. Nós já pregamos muito isso. É bom ter uma revelação. Mas Malaquias 4 está claro que o profeta que viria antes do grande e terrível dia do Senhor, como nunca teve o grande e terrível dia do Senhor, então não pode ser João. Teria que ser aqui para frente. E o grande e terrível dia do Senhor está aí por perto. O grande e terrível dia. Deus então mandaria o Elias e já veio para nós. Amém? São coisas que você não está precisando muito de revelação para crer. Agora, para crer que o Cordeiro saiu do trono, tem que ter revelação. Aonde tem um versículo? Para crer que os 7 trovões foram revelados, tem que ter revelação. Onde você encontra um versículo dizendo que os 7 trovões, versículo, que os 7 trovões foram revelados? Para crer que o 7º anjo e o 7º selo foi revelado, você tem que ter uma revelação. Porque o que está escrito ali é só silêncio. Aí precisa. E o povo desta geração, o povo desta geração, me lembrando, está falando da geração dele. O povo desta geração. Porque hoje, quando eu prego o povo desta geração, eu não estou pregando o povo da geração de William Brana. Estou pregando o povo da geração da noiva. O povo desta geração tem rejeitado o que foi revelado. E o povo da geração de William Brana rejeitou a revelação. Então o povo hoje não crê, é na revelação. Porque todo mundo está esperando uma revelação.
Os que creem que o irmão Branham tem que voltar, para quê? É para revelar mais alguma coisa. Por quê? Eles nunca viram aquilo revelado. Eles não creem na revelação. Por isso o irmão Branham vem e diz, receba a revelação. Que revelação? A revelação dos dias da voz do sétimo anjo. Receba! Isso quer dizer, já está revelado. Esta geração rejeitando a revelação de Deus. É o que tem hoje. Uma geração rejeitando a revelação de Deus. Outra coisa que eu queria passar aqui um pouquinho, 369. Cristo é o mistério de Deus revelado. Irmão Branham está falando do Monte da Transfiguração, está falando de Moisés e Elias e Cristo, e está falando da voz que foi ouvida. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Agora, eu só queria que você entendesse uma coisa. Irmão Branham não pregou aquelas mensagens adoção só para explicar para nós o que é adoção. Ele foi até dizer, a ele ouvi. Oh, mas a ele ouvir, você tem que ouvir Jesus. Agora não. A ele ouvir era nos dias dele. A ele ouvir. Você já ouviu lá atrás? Agora você vive numa outra dispensação. Esta é a adoção. Se você tem a adoção, se Deus te reconhece como filho, que a adoção é isso, reconhecer, ser reconhecido como filho. Se Deus te reconhece como um filho, então você tem a adoção. Aí, a você, escutai. O marido que tem adoção, é isso que a Bíblia diz, mulher, escuta o marido, reverencia o marido, mas o marido, ele tem que ter adoção para ser ouvido. Que a hora que ele falar, ele está falando porque ele tem adoção, aceitação por Deus, como filho de Deus, para ser o marido daquela mulher. Aí a ele ouvir, aí a mulher pode ouvir. Mas se o homem não recebeu a adoção, não é fácil para a mulher escutar o homem. Do outro lado, a mulher precisa de receber a adoção para poder reverenciar o seu marido. Mulher, reverencie o seu marido. Mas como reverenciar o marido se ela não recebeu a adoção? A ele ouvir. A igreja, para reverenciar Deus hoje, a igreja tem que receber a adoção. E a adoção te dá uma aceitação legal como filho, e aquela voz vem a você e diz a ele, o que Branham falou, ouvi. Oh, é muito bom. Eu ouvi o que Jesus falou, por certo. Eu ouvi o que os profetas falaram, amém. Só que hoje, a ele ouvir, é ouvir o que Branham falou, o adotado do dia, o que recebeu a aceitação legal como filho. Aí ele ouvir, você escuta ele, porque quando você o ouve, ele sabe o que está falando. Ele tem adoção. Não pode falar sem ter adoção. Ele tem que ser criado, então, com o tutor, até que o tutor possa chegar e dizer, este teu filho, agora, já pode assinar o cheque no seu lugar. Já pode falar por você. Mas pega qualquer filho que ainda não foi preparado e dá um talão de cheque para você. Pega uma mulher que não está preparada e dá um cartão de crédito para ela. Você vai ver onde você vai, com cartão e tudo. Mas se tiver adoção, tudo é diferente. Ela tomará aquele cartão e fará o que você disse para fazer. Se ela fizer a mais do que aquilo que você disse, tem que haver uma explicação cabível. E que você entenda. Senão, não está bem. Porque
já foi dito o que fazer. Deus só dá para nós poder quando nós chegarmos à altura que Brana chegou. Alguém pisa no meu pé, eu já dou um tiro no outro. Então não tem jeito. Eles estão em suas mãos. Isto para mim era Deus dizendo: você já é meu filho, você está adotado. Eles estão em suas mãos, faça com eles o que você quiser. E eles beijando ali na frente da congregação, William Branham orou e diz: eu os perdoo. Mas se fosse para qualquer um de nós, que vivemos com os nervos na flor da pele, e Deus falar para nós: eles estão na sua mão, morra, cai duro. Então Deus não pode dar adoção. É como você dar uma faca na mão de uma criança, ela vai se matar e matar outro. Um revólver que uma criança pega, ela não pode pegar. O pai não deveria ter aquilo no lugar que ele tem, aquele revólver, porque a criança não pode pegar, não sabe o que faz. Ela mata si, mata os outros que ela aperta por beleza. E tem pregador que aperta a Bíblia por beleza, dá tiro em todo mundo, mata todo mundo. Vai para um bang-bang. Pregador bang-bang. Ele não tem adoção. Então, aí nós temos que partir. Pastor não tem adoção para ser pastor. Obreiro não tem adoção para ser obreiro. Qualquer elogio que ele recebe, eu sou pastor, então agora eu vou receber dízimo. E glória! Qualquer coisinha que acontece, não percebe que não tem adoção para aquilo. É uma vergonha para nós. Eu estou pregando porque não tem jeito. Não tem outro para pregar o que eu vejo. Então eu estou pregando. Aí você diz: então você quer dizer que você tem adoção? Eu não sei, eu estou pregando. Não tem outro para pregar? E eu estou pregando. Não quer dizer nada a meu respeito. Só quero te dizer que eu estou pregando. Eu recebi algo. E eu estou dando. E eu quero fazer o possível de não ser um bang-bang também. Porque aí mata todo mundo. Não tem direção de Deus. Já tem uma mensagem. Que mensagem você tem? Só tem que ter a mensagem que Branham pregou. Não existe mais mensagem. Toda mensagem é que Branham pregou. Se William Branham nunca revelou selos, então eu vou dizer: irmãos, nós não temos nenhum livro do selo, ele nunca revelou, mas eu tenho 10. 10 só da coleção, fora os outros que confirmam. A revelação dos 7 selos. Se fosse só 6, Branham teria dito: olha, vocês não põem a revelação dos 7 selos, porque o 7º ainda não foi revelado. Então vocês põem a revelação dos 6 selos e depois, mais tarde, vai ser revelado o 7º. Mas já veio, já está na capa. A revelação dos 7 selos. Então o indivíduo tem que crer naquilo. Eu creio na mensagem até na capa. Se você chegar aí você vai bem. Você vê como que é difícil, né? Deus está manifestado. 371, teria que passar assim. Saiba, a plenitude da divindade é declarada. Este segredo do mistério é agora revelado. Que Deus está manifestado. Tem que acompanhar isso, gente. Será que lê e não vê essas coisas? O segredo, escuta aqui. O segredo do mistério é agora revelado. Que Deus está manifestado. Deus e o homem têm se tornado um. O homem ungido, Cristo. O que Cristo significa? Ungido. O ungido, que foi ungido com a plenitude da divindade corporizada. Alguém diz: espera lá, ele está falando de Jesus Cristo, você não entendeu ainda? Ele está dizendo que agora ele é revelado, que Deus está manifestado. Aleluia, aleluia. Isso é muito bom, né? Muito bom. Deixa eu ver aqui mais 372.
Deus em sua plenitude, para morrer. Não foi um filho que veio para morrer, foi Deus que se tornou filho. Deus em sua plenitude. 372, Cristo, mistério de Deus revelado, tradução da voz de Deus. Onde, uma vez, parcialmente, Moisés o tinha, parcialmente, Davi o tinha. Oh, que coisa! Porém aqui, ele está manifestado na plenitude, a própria deidade estando sobre a terra. Deus em sua plenitude para morrer pelos nossos pecados. Pelos pecados das pessoas. Quem era esse? Jesus. Tem coisa que não tem jeito de você fugir. Aqui é Jesus, para morrer pelos pecados. Vamos aqui no 374. Para que Jesus foi manifestado? Quero mostrar agora esta deidade corporizada em Cristo. Para mostrar a Deus. Ele era Deus. Jesus era Deus. É Brana que está falando. Não, ele veio. Brana. Ele era Deus. Ele tinha de ser. Ninguém podia morrer. Nenhum profeta podia morrer. Ele era Deus. Ele era o Deus dos profetas. Ele era os profetas. Ele era os reis. Ele era a história. Ele era aquele que havia de vir. Aquele que era. Aquele que é. E aquele que está neste dia. Ele é aquele que era. Vamos voltar aqui. Aquele que era. Aquele que havia de vir. Aquele que é e aquele que há de ser neste dia. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Ele foi manifestado para esse propósito. Ajunta os dois. É Cristo e aquele que é manifestado neste dia. Há de ser manifestado neste dia. É porque as pessoas não viam Deus manifestado. A plenitude, a divindade corporizada. Eles não viam. Então, ele tinha que falar desse jeito. Mais um pouquinho aqui. Vamos rápido. 375. Ele deseja. Ele obteve uma igreja para que ele, a plenitude de Deus, pudesse realizar cada palavra prometida de Deus nestes últimos dias. Quando ele recebe as preeminências, preeminência na igreja, a posição, seu lugar na igreja. Jesus diz, aquele que crê em mim também fará o que eu faço. O que ele estava dizendo? Em outras mensagens, ele mostra que São João 14:12, o que eu estou lendo, se refere ao ministério dele. Então, é isso aqui. Quando ele tem a preeminência, não na igreja de Paulo, não na igreja lá de trás, quando ele tem a preeminência, nesse dia, Cristo, mistério de Deus revelado, é Deus tendo preeminência, o primeiro lugar, nesta igreja, neste dia. Mas qual Deus? Aí poderia entrar dentro do desvelar de Deus e diz, o Deus que está de pé diante de vocês. Mas é difícil as pessoas verem isso, né? 384. Agora cheguei na Eva. Mas a Eva do último dia não vai fazer isto. Porque ela foi predestinada para não fazer. Ela não vai rejeitar a revelação. Se você vê no parágrafo 380, ele fala sobre isto. E ali dentro, havia de vir um tempo quando ele pudesse expressar na plenitude de sua divindade, deidade, através de sua igreja, ter as preeminências em sua igreja. Oh, que coisa! O quê? O homem ungido. Agora o povo ungido. Oh, que coisa! Para trazer de volta a noiva ungida e o noivo ungido. Por quê? Aceitar o que Eva rejeitou. E Adão, voltando com a unção da palavra, para. Porque ele disse, minha palavra é espírito. Veja, ungido com a palavra. O que Eva rejeitou, ele volta e nós aceitamos. Então eu tomei aqui, eu disse Eva e Adão.
Gênesis. Jesus e Eva. Novo Testamento. E agora é o tempo de Eva e Brana. É do último dia. A Eva do último dia. Citei o Adão na primeira Eva. Teve o Adão, o segundo Adão, na segunda Eva. E aqui está a última também. Neste último dia, a Eva do último dia. Tem o profeta do último dia. Tem o Adão, praticamente, o Adão do último dia. E se você correr lá atrás, você vê o primeiro Adão perdeu o livro. O segundo Adão restaurou o livro, mas não deu. Ele só restaurou o livro. O terceiro recebeu o livro na mão, como Adão tinha. Haja! Adão tinha o livro, mas ele perdeu. Cristo morreu, restaurou o livro de volta, mas ficou intercedendo até que chegou a sétima era para ele poder dar o livro outra vez para outro Adão. O primeiro perdeu o livro, o segundo restaurou o livro, o terceiro com o livro na mão. É homem agora outra vez, com o livro na mão, dizendo, haja esquilo. Quantas coisas? Ele falou, 7 coisas aconteceram pela palavra falada. William Branham falou, agora as mensagens vocês têm. Mensagens faladas por William Marion Branham. Isso aqui são mensagens faladas por William Marion Branham. Deus, nesse dia final, falando. E cadê a Eva? Tem uma Eva aí que diz, não, o Branham não revelou. Não é a verdadeira Eva. Ela é uma falsa. Tal como foi a primeira Eva. E ela caiu tal como caiu a segunda Eva. Mas essa daqui, essa Eva do último dia, não vai fazer isso. Porque ela foi predestinada a não fazer. Ela não vai cair. Porque ela foi predestinada a não cair. Ela vai ouvir o que é correto. Amém. Deixa eu ir rápido, vocês me perdoem. Ver se consigo expor o pensamento aqui para te ajudar. Tá bom? 116, a brecha. Isso aqui é só para você ver o livro na mão de quem? Agora, olha que coisa. Agora o título de propriedade perdido está agora nas mãos do proprietário original, Deus Todo-Poderoso. O documento de propriedade da terra e da vida eterna, quando Adão perdeu, voltou para a mão de Deus. E aí, Deus teve que se fazer carne, a divindade teve que se corporizar, para poder dar o livro de volta para o homem. A divindade teve que se corporizar, perdoar o homem, e dar para o homem outra vez o livro. E aí você vai ver onde é que esse livro está, quando foi que ele caiu. Eu vou só falar. Mas aqui tem um parágrafo. Perguntas e respostas sobre os selos. O cordeiro tinha o livro na sua mão. Mas aqui embaixo, 275. Perguntas e respostas sobre os selos. Esta última tradução. O que foi? O próximo, descendo, tem nos redimido. Claro que era noivo, os santos raptados. E aqui, o cordeiro tinha o livro na sua mão. Ele realmente havia deixado o trono mediador da graça. Agora, o cordeiro estava com o livro na mão. Mas já tinha deixado o trono mediador da graça. É difícil o povo crer. Mas o livro já estava na mão dele. E ele já tinha feito a intercessão, morreu, fez a intercessão, e o livro já está na mão dele agora. E ele tinha que pegar esse livro e devolver ao homem. Oh, que oportunidade nós temos de ver isso. De ver o nosso primeiro Adão caído. De ver o nosso segundo Adão
levantando o homem caído. E de ver agora, na mão do último homem, último anjo, último mensageiro, último selo, último trovão, última trombeta aos gentios, com o livro na mão outra vez. Você sabe, mas quando que Branham pegou esse livro? William Branham diz isso, eu não marquei aqui o parágrafo, mas você sabe, ele falando daquela espada que caiu na mão dele, no Quênio Sabino, e a voz diz, é a espada do rei. Ele sabia, não é a espada de um rei, é a espada do rei. E ele diz, eu só conheço uma espada do rei, é a sua palavra. Ele diz, mais tarde, Deus nos revelou que a espada na mão é a Bíblia Sagrada. O único que podia tomar o livro, que durante as eras ninguém podia nem olhar para ele. Desde que Adão perdeu e Cristo veio e comprou de volta através do sangue, agora, durante 7 eras, 2 milênios, ninguém podia nem olhar para o livro. Mas Deus cumpriu a sua palavra de restaurar todas as coisas. Aquilo que o Adão perdeu, os direitos de propriedade, direito da vida eterna, ele perdeu tudo. Jesus comprou tudo de volta. Por isso precisa ter 3. Um Adão criado. O segundo Adão, o sobrenatural, veio por obra do Espírito Santo. O terceiro homem veio por sexo. Porque agora, o homem perdeu lá atrás. Teve que passar por tudo isso para chegar na mão de um homem aqui outra vez. Um homem igual nós. Brana vindo por sexo. Mas quem pegou o livro? Quem pôde não somente olhar agora, mas tomar o livro, revelar esse livro para nós, porque o Cordeiro era o único que podia tomar o livro e revelá-lo ao 7º anjo. Mas o 7º anjo era o único que podia tomar o livro revelado pelo Cordeiro através do ministério de Leão e agora dar isso para nós. Pôr o livro na nossa mão. Agora você vê o livro na mão de William Branham, a espada na mão dele, e me cabia perfeitamente na mão. Não cabia na mão de Billy Paul, na mão do irmão José, não cabia na minha mão, não cabia na mão de Liveio, não cabia na mão de mais ninguém. O livro, aquela espada só cabia perfeitamente na mão de William Branham. Foi por isso que ele foi quem pregou a revelação dos 7 selos. Esse livro, essa espada, não cabia na mão de William Soto. Oh, pode esperar o que vocês quiserem, mundo. Mas o livro hoje já está não mais na mão de Deus. O livro perdido por Adão não está mais na mão de Deus. Não está mais na mão do Cordeiro. Não está mais na mão do 7º anjo. Está na nossa mão. E é duro para eles poderem crer, porque esta é a verdade, onde você toma este livro, esses parágrafos, que antes você não sabia, e eles vivem agora em você. Diz, aqui é alimento, eu vivo com isso daqui, é o pão. Quando o Cordeiro deixou o lugar, o Cordeiro havia deixado o seu trono e veio. Quando o Cordeiro deixar aquele lugar do trono para ser um mediador, ele torna aqui. E o dia da redenção para a igreja está terminado. Ele torna aqui, foi no dia do irmão Branham. Tem que estar esperando ele tornar aqui. Não. E agora? Aqui ele sai, o Cordeiro. E então o dia da redenção é terminado. Agora aqui ele sai. E tudo que será redimido, já foi redimido e colocado no livro. Não tem nem que preocupar. O meu nome, o seu nome, o nome do redimido, já está no livro. Nenhuma oração minha vai fazer Deus pôr nome no livro. Nenhuma consagração minha, nem eu pregar 7 selos, 7 trovões, terceira puxada, novo nome, não faz Deus pôr meu nome no livro. Se ele não estava, nunca vai estar. Agora, tem uma coisa, se está, ninguém pode tirar.
Ninguém pode tirar. Ele está no livro. Isso aqui já é encerrando tudo isso aqui para nós. O livro já está na nossa mão. O que você está fazendo com o livro? O que você faz com a mensagem? Está na sua mão. Confunde o povo? Mata qualquer um? Mostra a verdade. É perigoso, na verdade. Irmão Brana olhou para aquilo e disse que ele sempre teve medo. Irmão Brana não tinha medo de tiro, mas de uma espada ele tinha medo. Mas caiu, foi na mão dele. Era ele o único capaz de tomar o livro que o primeiro Adão perdeu, que o segundo Adão comprou de volta. Ele comprou, mas ele não podia dar. Ele guardou aquilo em segredo. Você vê uma Bíblia sendo desenrolada desde o Gênesis ao Apocalipse. E Deus fazendo um trabalho, o homem pecando, Deus vindo aqui, salvando aquele homem, comprando o homem de volta. Deus não comprou todo mundo, não. Não pensa que Deus comprou essa mulherada sem roupa, não. Não pensa que Deus comprou esses homens que vivem em boate e adultério, não. Ele comprou os dele. Se algum dia você já esteve nesses lugares, você muda de lugar. Você recebe a palavra, muda de natureza, porque você é uma pessoa comprada por Ele. Você não vai dar trabalho, não vamos dar trabalho para Deus. Que tem hora que o que nós fazemos é só dar trabalho para Deus. Nós falamos, a minha esposa não me obedece. Falamos assim, não é? A minha esposa não consegue me obedecer. E você obedece a Deus? Aquilo ali trabalha assim junto. Se você obedece a Deus, Deus vai trabalhar nessa mulher. Ou senão vai levar ela. A mulher, E aí? E se você não mudar, e aí? Deus levar você. É mudança. Agora, não vai ter problema nenhum. Deus mostra tudo isso. Você vai na Bíblia, você vê o que Deus fazia no Velho Testamento. Eu mato, eu firo, eu faço viver. Não, mas Deus, é só Satanás que faz. Não, a Bíblia de Deus faz isso aí. Ele faz isso daí também. Você tem que ver que Deus não faz com o povo dele. Mas nós vamos ser a costela, a igreja, atrapalhando Cristo. Cristo já largou da igreja faz muito tempo. A pentecostal, ele largou lá por volta de 50. Da mensagem do irmão Brana, ele já largou também lá por volta de 80. Nossa, faz muito tempo que ele largou. Até receber a última Eva. Agora, se nós não andarmos direito, ele vai pegar só a Eva dele, que é a costela que dá certinho debaixo do coração de Deus. Que essa dá certo. Essa é eleita. Ela dá certo com Deus, o que Deus fala. Mas qual Deus? O Deus que está de pé, diz o profeta, aqui. O Deus que está de pé aqui. Era ver Deus de pé em William Branham. Essa foi a manifestação do sétimo anjo. Mas eu tenho que andar direito, porque o povo tem que ver a mesma coisa. O Deus que está de pé aqui. O Deus que está de pé lá no seu lar. Você agindo como Deus. Quebrando todas as panelas e entortando tudo e dando chute. Deus? Isso é diabo. Não é Deus. Não é Deus. Deus, essa mulher revirando tudo. Deus, o marido falando, vai dormir. Deus. Deus falando através de Brana. Os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. E a igreja, revelado? Que revelado o quê? Esse é o tipo de igreja que você vê hoje. Tudo está caminhando juntinho. Que Deus nos ajude a obedecer, a ser a esposa que Deus gosta.
Fala para o Senhor, eu sou a esposa que o Senhor quer. Fala para Deus. E aí depois a mulher diz, querido, eu sou a esposa que você gosta. Ela diz, eu nem vou perguntar. Porque eu posso sofrer uma decepção. E o marido, querida, eu sou o marido que você gosta. Aí dá medo, né? Fala, não, vamos deixar esse negócio quieto, que é bem melhor. Vamos continuar a vida. E vamos deixar isso quieto, porque não é fácil fazer estas perguntas e muito menos respondê-las. Pai Celestial, obrigado por esta hora que vivemos pela palavra que o Senhor dá, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.